vendo minha tela aí? Então, né? Sim, tá vendo? Beleza, então vamos lá, vou mandar um pouquinho aqui na matéria. Então, pessoal, deixa eu dar uma limpada aqui, senão não vai passar a tela aqui, ficando bom. Agora sim. Beleza. Então, vamos só recapitulando, nós vimos aqui no circuito série, né? Circuito série eu tenho somente somente um caminho para a corrente. Tá? Somente um caminho para a corrente. Né? Então, a corrente que sai aqui do positivo, ela vai passar por todos os componentes até chegar no negativo. Corrente I. E vai ficar circulando aqui. Certo? E aí, essa tensão da fonte aqui, o V, um exemplo de 12 volts, ele vai ser distribuído pelas resistências. Vou colocar aqui que é o R1 e o R2. Né? Então, esses dois resistores vão consumir esses 12 volts aqui, ó, e vão provocar umas quedas de tensão que será dividida por esses dois resistores. Tá? Então, a corrente passando pelo resistor provoca essa queda de tensão, né? O VR1 e aqui um VR2. Se tiver VR3, VR4, quantos resistores tiver, cada resistor vai ter um pouquinho de tensão. Tá? Sempre. Só que quanto mais tiver, menos tensão terá para cada um, né? Porque é um circuito em série. Então, muito bem. Então, essas duas tensões aqui me dá o valor da tensão total, né? A tensão total da fonte é igual à tensão em cima dos resistores. VR1 mais VR2. Até aí, ok, né? Alguma dúvida? Até aí, não? Sim, tranquilo. Beleza. Tranquilo, professor. Beleza. E aí, a gente vai aprender um novo conceito aqui, que é da potência. Potência elétrica. Potência elétrica. Que é o seguinte, essa fonte aqui, ó, ela fornece uma tensão de 12 volts, mas ela fornece uma potência. Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 100 watts. Então, toda fonte ela tem uma tensão e fornece uma potência. Tá? E essa potência, da mesma forma com que a resistência ela tem uma tensão, uma queda de tensão, ela também vai ter uma potência aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos chamar de PR1, que é a potência do resistor 1, e o PR2, que é a potência em cima do resistor 2. Tá? E aí, da mesma forma, se a fonte fornece 100 watts de potência, esses resistores vão consumir esses 100 watts, só que vai ficar dividido. Tá? Cada um vai consumir um pouquinho desses 100 watts. Certo? Então, a fórmula da potência é isso aqui, ó. P é igual a V vezes I. Tá bom? P igual a V vezes I. Então, se eu pegar aqui eu pegar esse circuito aqui, ó, e simplificar ele, né, deixar somente assim, ó, eu vou conseguir calcular a potência total através do V vezes a corrente. Tá? Vezes a corrente. Nesse exemplo aqui, 12 volts, vamos supor que eu tenho uma corrente de 5 amperes. Então, o meu P vai ser V vezes I, 12 vezes 5. A potência fornecida, a potência total desse circuito vai ser igual a 60 watts. Tá? Um exemplo numérico aí. Então, a potência, né, elétrica ela é calculada dessa forma. Tá? E aí, o que é a potência? A potência é a capacidade de realizar trabalho
num determinado tempo. Tá? Então, tem toda uma teoria antes de chegar nesse valor aqui, mas a gente já vai aqui no final. Tá? Essa é a forma da potência elétrica. E aí a unidade, né, é o watt. Unidade é o W, que é o watt. Então, nesse caso aqui, 60 watts. Certo? E aí, nesse mesmo exercício aqui, né, esse PR1 aqui, a potência no resistor 1, eu consigo calcular como? Utilizando a mesma analogia que a gente faz aqui para o VR1, a tensão no resistor 1. Né? Eu tenho que saber qual que é a corrente que passa aqui nesse resistor e qual que é a tensão nesse resistor. Aí eu consigo calcular a potência somente dele. Tá? A mesma coisa para o R2. Se eu multiplicar a tensão total pela corrente total, aí eu estou calculando a potência total, e não a potência de cada resistor. Ok? Por exemplo, dando um exemplo, tentar trazer um pouquinho aqui para o que a gente vê, que a gente tem em casa, por exemplo. É possível eu calcular a potência consumida de cada carga, por exemplo, na sua residência, de cada lâmpada, de cada da geladeira, da máquina de lavar, tudo separadinho. Potência do chuveiro, né? Mas se eu pegar lá no painel de entrada lá e pegar a tensão da entrada vezes a corrente total de todo mundo, aí eu vou medir a potência total, né? Ou calcular a potência total. Ok? Entenderam? Então, a minha fórmula de calcular a potência elétrica é essa, né? Porém, eu posso aplicar ela somente a um determinado componente do circuito. Tá? Então, aí... Professor, Oi, pode nesse falar. caso aí, a potência pode ser medida de duas formas? Não é que ela pode ser medida de duas formas. Ela pode ser calculada de duas formas. Eu posso calcular por cada componente ou calcular o total. Entendi, professor, perdão, era isso mesmo que eu ia Entendeu? perguntar, porque eu expressei errado. Mas Então, qual é a melhor forma, professor, das duas aí? não tem melhor forma, vai depender do que você precisa. Entendeu? Vai depender do que você precisa. Tranquilo. Para a gente responder no exercício, é melhor calcular total. É mais rápido. Vamos lá, então. Vamos fazer um exemplo numérico aqui, que aí fica mais claro. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas os exercícios eles só vão aumentando as coisas, tá, pessoal? Vai ficando mais complexo. Tá? O que vocês estão aprendendo vai só... Vocês não vamos dizer assim, não joga fora, não. Você sempre vai aumentando as coisas aqui. Professor, o grau de dificuldade vai aumentar também? Também. Mas aí, antes da próxima, vai fazer uma revisão de tudo, né, com a gente. Posso fazer. Não, mas o grau de dificuldade não vai aumentar nem agora comigo, não. Agora tá tranquilo. Vai aumentar durante o curso todo. Ave Maria. Não é só agora, não. Mas, assim, vocês vão perceber o seguinte, ó. Nós já estamos quase praticamente uns 20 dias, um mês de aula já. Mais ou menos isso, né? Vocês vão perceber que daqui a algum tempo, as coisas que lá nas primeiras aulas eram mais complexas, vocês vão ver que vocês já aprenderam muita coisa. Você vai falar, caramba, isso aqui é tão... Já vai estar falando já tecnicamente, sabendo visualizar um circuito, né? Sabendo identificar o que é cada unidade. E aí vai parecer que é uma coisa normal, mas lá no começo você não sabia nada, entendeu? Ou sabia algumas coisas, não tinha tanto... não tinha aprimorado o teu conhecimento.
Então, isso aí vai ser natural, vocês vão ver. E uns dias vocês já estão usando essa calculadora aí de tudo quanto é jeito. Então, vamos lá, ó, vamos fazer um exercício numérico aqui. R1, 2 ohms. R2, 8 ohms. E R3, vou colocar aqui 15 ohms. A tensão da fonte, vamos colocar ela de 105 volts. Tá? Aí, vamos lá. Para mim calcular a potência em cima de R1, PR1. PR1. Eu tenho que achar a tensão em R1 e multiplicar pela corrente que passa por ele, que no caso aqui é uma só corrente, né? Vai ser sempre o I aqui. Tá? Mas aí, para mim achar o VR1, eu tenho que achar VR1. Eu tenho que multiplicar R1 vezes a corrente. Para mim achar esse valor aqui, VR1, e depois colocar ele nessa fórmula aqui para mim achar a potência. Quem falou aí? Luiz Gustavo. Indutância e reatância não tem nada de engraçado. Rapaz, mas vocês vão ver, vai ter umas coisas aí um pouquinho mais complexas aí. Um pouquinho mais difícil. Mas vocês vão chegar lá. Eu cheguei, vocês vão chegar, não é possível. Então vamos lá. Então, para a gente achar esse VR1, nós temos que achar essa corrente, que ali não foi dada, né? Eu tenho só a tensão e os valores da resistência. Então eu tenho que achar a corrente. Então vamos lá. Primeira coisa, simplificar meu circuito. Simplificar meu circuito. Achar uma resistência total aqui. Para mim poder achar a corrente. Então, R total vai ser R1, mais R2, mais R3. R total é 2 mais 8, 10, mais 15, 25. 25 ohms. Perfeito. Aí agora vamos achar a corrente. A fórmula da corrente é tensão sobre a resistência. Para esse caso aqui eu vou usar a resistência total. Então, 105 dividido por 25. 105 dividido por 25. 4,2. 4,2 amperes. Beleza. Agora eu já sei a corrente que está passando aqui pelo R1. Né? Vai passar aqui pelo R1 4,2. Aí ele vai passar pelo R2, pelo R3 e voltar. Vai ficar circulando. Quando esse 4,2 passa pelo R1, ele provoca a queda de tensão, que é o VR1. Então, vamos lá. Vamos achar esse VR1 aqui. Esse VR1 será R1 vezes I. Então, R1 é igual a 2 e o I 4,2. 2 vezes 4,2, 8,4 volts. Então, esse cara aqui, ele está provocando uma queda de 8,4. Né? E aí, a partir disso aqui, né, agora que eu tenho todos os elementos do cálculo da potência, eu consigo calcular a potência que esse cara está dissipando em forma de calor. Né? Qual que é a potência aqui? Que essa resistência, ela esquenta. À medida que passa uma corrente por ela, ela vai transformar aquela energia elétrica em calor. Então, a potência em cima desse resistor 1 vai ser VR1 vezes I. 8,4 vezes 4,2. É igual a 35,28 watts. 35,28 watts.
Então, viram aqui, ó. Então, um circuito, eu consigo calcular a resistência total, a corrente total que está circulando, e aqui eu consegui calcular a tensão de somente um resistor, ó, desses 105 volts. Esse resistor R1 está consumindo aqui, está provocando uma queda de tensão de 8,4 volts e está dissipando uma potência de 35 watts aproximadamente. Okay? Então, esses são praticamente todos os elementos que a gente consegue calcular num circuito de corrente contínua. Tensão, resistência, corrente, potência. Eu vou deixar para vocês aí, alguém consegue calcular a potência aqui no R2? Senhores? É difícil aí, professor. Uai, que isso, aí. Ó, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho que saber, para mim calcular aqui a potência no R2. Alguém falou alguma coisa aqui. A corrente se mantém num circuito em série. É isso mesmo, a corrente não vai mudar, ó. O I eu já calculei, tá tudo bacana. Então, tem que achar o VR2 e multiplicar pelo I. O I eu já tenho aqui, ó, 4,2. Eu tenho que achar esse VR2 aqui, da mesma forma que eu achei aqui, ó. Então, VR2, R2 vezes I. Tensão no resistor 2. O resistor 2 vale 8. E a corrente vale 4,2. Então, a tensão que ele está... A queda de tensão ali, vamos ver, 8 vezes 4,2. 33,6 volts. 33,6 volts. Então, olha aí, ó. Desses 105, o R2 aqui está com uma tensão de 33,6. Né? O R1 está com 8,4 e o R2 aqui com 33,6. Aí agora aqui a gente consegue calcular a potência do R2. VR2, 33,6 vezes 4,2. É o valor da corrente. Vamos ver lá. 4,2. Aí, ó. A potência do R2, 141,12 watts. 141,12 watts. Então, olha aí, ó. O R2 agora, ó, ele está com uma tensão de 33,6 e dissipando uma potência de 141 watts. E, muito bem. Aí agora, em R3, qual que é a tensão aqui em R3? VR3. 15. 15 não. Um pouquinho mais. Ó, VR1... A resistência é 15. Não, a resistência aqui é 15. Eu quero saber a tensão em cima da resistência. Professor, vai ser uns 36 por aí. Não, vai ser mais. Tem que dar 105, correto? O Correto. valor das perguntas. Isso. Eu tenho aqui, ó, VR1, 8,4 volts. VR2, 36,6 volts. Quanto que vai ser o VR3? Acho que dá 63. É isso mesmo, ó. Que a soma dessas tensões aqui tem que ser a tensão da fonte, não é isso? É. Se um cara consome 8,4 e o segundo aqui consome 33,6 volts, a queda de tensão aqui é o que falta para chegar no 105, né? Então, se eu fizer 105 menos
8,4 menos 33,6, sobrou 63. Então, esse cara aqui vai consumir 63 volts. Vai ter uma queda de tensão de 63 volts. E, muito bem. E aí, eu consigo calcular a potência em cima do R3. PR3. Vai ser o VR3 vezes o I. Vai ser 63 vezes 4,2. 63 vezes 4,2. 264,6 watts. 264,6 watts. Então, olha aí, ó. Eu consegui calcular o quanto cada um está provocando aqui em queda de tensão, VR1, VR2 e VR3, e o quanto cada um está consumindo de potência. Ó. A potência no resistor 1, 35 watt. A potência aqui no resistor 2, 141 watt. E a potência no resistor 3, 264 watts. E a potência de cada um. E aí eu consigo calcular a potência total. Né? A potência total, que da mesma forma, a potência que cada um está consumindo, essa potência está vindo da fonte. Né? Essa potência está vindo da fonte. E aí, como que eu calculo a potência total? Potência total vai ser o V total vezes a corrente. Né? Vezes a corrente. Então, vai ser 105 vezes 4,2. A potência total será 105 vezes 4,2. Olha lá, 441 watts. 441 watts. Então, a fonte está fornecendo esses 440 watts, aproximadamente. O resistor 1 está consumindo 35 watts. O 2, 140. E o 3, 264. Né? Então, se a gente somar todas essas potências consumidas, tem que dar esse valor aqui total. Então, só para a gente fazer o cálculo aqui, vamos ver se vai bater. PR1 mais PR2 mais PR3. 35,28 mais 141,12 mais 264,6. Olha aí. Bateu. 441. Então, essa fonte aqui de 105 volts fornece 440 watts para esses resistores aqui nessa configuração. Ok? Muito complexo? Professor, muito complexo, mas eu definindo, esses cálculos servem para a gente calcular a necessidade da voltagem da fonte, né? Para um certo consumo de potência. Isso mesmo. Vamos começar a assimilar, para quem já tem alguma prática, né, assimilar o porquê desse monte de cálculo. Né? Exatamente, você tem que saber identificar o quanto essa fonte consegue fornecer de potência, o quanto de tensão que cada elemento pode consumir, né? Equilibrar o circuito. Tá? Isso aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Ah, rapaz. Não, lá na frente eu não vou andar um pouquinho. Não vai confundir você. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal.
Ah, tá. Ó, estão pedindo exercício aqui, ó. Vamos passar. Lembrei, Tá, lembrei, lembrei daquele meme agora do cara que o cara fala assim, pô, meu irmão, tá arrumando muita confusão, cara. Não sei como é que... Para de arrumar essas confusão, cara. calma nessa hora. Ó, então vamos lá, ó. Vamos andar mais um pouquinho aqui, vamos aprender mais coisas hoje, ó. Associação de fontes de tensão. Então, nós aprendemos lá que o símbolo da fonte de tensão, deixa eu aumentar esse aqui, tá? É esse símbolo aqui, né? Ó, tem uma barrinha maior e uma menor, né? Um positivo e um negativo. Então, mas isso aqui é somente de uma fonte única, V1. Eu posso ter uma ligação de várias fontes, tá? De várias fontes. Então, quando eu faço a ligação dessas fontes, eu tenho que identificar como que está cada terminal. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou desenhar ela deitadinha aqui, ó. Aí eu vou ligar uma segunda fonte aqui e uma terceira fonte aqui. Então, vamos lá. Então, percebam aqui o seguinte, ó. Todos os terminais aqui, todos os... Ó, não, aqui é negativo, fazendo errado. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá? Então, quando eu estou fazendo essa ligação aqui, ó, V1, V2 e V3, né, o positivo de uma fonte está ligado ao negativo da outra, eu estou somando essas fontes. Tá? Ou seja, todas elas estão com o sentido da corrente igual. Né? Todas elas no sentido da corrente ao mesmo. Então, positivo ligado ao negativo, positivo ligado ao negativo. Então, a tensão total aqui vai ser a soma de todas elas. Tá? A tensão total vai ser a soma de V1 mais V2 mais V3. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar exemplo numérico que facilita aqui. Vamos supor que aqui é 1,5 volts, aqui também 1,5 volts e aqui também 1,5 volts. Como a disposição aqui está somando, o total aqui vai ser 4,5 volts. Ok? Então, eu estou associando aqui as minhas fontes de tensão. Elas estão associadas em série. Só que se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui. Eu vou inverter uma das fontes aqui. Aqui, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo e negativo. V1, V2 e V3. Olha aí, ó, eu inverti o V2, né? Ó, troquei ele de posição. Então, o que, que vai acontecer? O V1 e o V3 está numa direção, ou seja, a corrente dele está nesse sentido, né? Ó. Só que o V2 está no sentido oposto. O que, que vai... No final, o V2 ele vai provocar uma queda, ou seja, ele vai subtrair o valor aqui. Então, se todos aqui for 1,5 volts, 1,5 e 1,5, qual que vai ser o valor final aqui? 1,5. Né? Que eu vou ter, ó, 1,5 aqui o V1, mais o V3, que eles estão da mesma forma, só que aqui eu tenho um na posição contrária. Então, vai ser 3 menos 1,5, final dá 1,5. Tá? Então, isso aqui até explica o porquê que quando você liga lá uma pilha do seu controle remoto invertida, ele não funciona.
né? Porque são duas pilhas. Duas pilhas. Cada uma é de 1,5. De 1,5. O controle precisa de 3 volts para funcionar. Se você ligar ele dessa forma aqui, as pilhas corretas, vai ser 1,5 mais 1,5. Aí vai ficar os 3 volts. Mas quando você liga invertido, uma pilha anula a outra. E aí a tensão é 0. Por isso que ele não funciona. Entenderam aqui como eu associo uma fonte? Sim, Sim. aí tranquilo. Muito bem, pessoal. Vocês estão muito fera. Então, vamos lá, vamos andar. Vou passar um exercício aqui para vocês fazerem aí. Esse é o efeito Luiz Gustavo. Professor. Oi? O Luiz Gustavo vai fazer. Efeito Luiz Gustavo. Vamos lá aqui, ó. R1, 4 ohms. R2, 8 ohms. Aqui, V1, 24 volts. V2, 5 volts. E V3, vamos colocar aqui 16 volts. Então, vamos lá. Calcule a corrente aí para mim. Daqui que eu tô fazendo uma atividade. E aí, Maria? Sai ou não sai, Valdemir, essa corrente aí? Qual é a corrente, né, Valdemir? Professor, vamos aquele exemplo anterior, fica mais fácil. É. Professor. Oi. Pode falar. Eu acho uma resposta aqui, pode falar? Pode, deve. Deu 1,08 amperes. Ó, deve estar próximo. Então, 1,08 ampere. Muito bem. Só uma dúvida. Na soma das DDP, da tensão. Sim. A equação dela faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Tanto faz. O que vai determinar vai ser a quantidade de fonte que você vai ter em um sentido ou no outro. Tá bom. Tá? Obrigado. Não tem... Mas você pode adotar uma sequência. Tá? Não tendo o resultado correto, não vai alterar em nada. Então, vamos lá. Então, vamos simplificar o circuito. Para mim simplificar, eu tenho que associar essas 3 fontes e associar esses resistores. Aí eu vou ter aqui um circuitinho bacaninha, né? Olha aí. Uma tensão total e uma resistência total. Aí, a partir daqui, eu calculo a corrente. Então, tem que transformar esse circuito aqui em azul num circuito aqui em preto. Então, a tensão total, né? Vamos somar. Eu vou adotar que a corrente está saindo aqui desse V1, né? E seguindo para o circuito. Então, vamos lá. Ó. Aqui, negativo, positivo, positivo, negativo. Então, ó, V1 e V2 está no mesmo sentido, né? Ó, positivo ligado ao negativo. Então, aqui, o V1 e o V2 estão somando. Então, 24 mais 5.
24 mais 5. V1 mais V2. E o V3 está invertido aqui, né? Ó. Está saindo positivo e entrando no negativo, no positivo do V3. Então, ele está na posição contrária. Então, ele está subtraindo para esse caso. Subtraindo. Então, menos 16, menos V3. Então, nesse caso aqui, a tensão total vai ser 29 menos 16, 13 volts. 13 volts. Né? Professor, na prática, como que é? É possível você ter 3 fontes dessa forma aqui, ó. Só que o resultado delas dá um valor, esse valor calculado. Tá? Em circuitos eletrônicos tem muito disso. Não é muito a nossa praia, não, mas tem muito disso. Às vezes, você não tem um valor específico de tensão, aí você faz essas associações aqui para chegar no valor que você deseja. Professor, mas na prática não vai ter uma fonte invertida, não vai? Às vezes é possível. Igual eu falei, por exemplo, aí você precisa de um valor intermediário, um valor quebrado. Né? São situações bem específicas mesmo. Tá? Bem específicas. Porque você analisando assim, não faz muito sentido. Né? Você vai colocar uma fonte de tensão para não somar, para subtrair, né? Mas é possível. É possível. E assim, o contrário também é possível, né? Você fazer uma ligação errada, né? Você quem já viu um banco de baterias, né? Tipo um no-break, tem banco de bateria. Quando você vai montar aquele banco de bateria, você tem que ligar tudo certinho, né? Porque se ligar uma invertida, o final não vai dar o valor total que você quer, né? E banco de bateria são muitas baterias, tipo 50 baterias, em alguns bancos de bateria que eu já vi, 40, 20 baterias. Então, toda essa sequência tem que ser bem abordada pelo técnico, né? Senão ele, no final, não vai dar a atenção que ele deseja. Então, beleza, ó, tensão total, resistência total R1 mais R2, está em série. 4 mais 8, 12. 12 ohms. Agora é só jogar na fórmula da corrente, né? I é igual a V sobre R total. Aí ficou fácil. 13 dividido por 12. Vai ser esse 1,8 aí, né? 0,8, na verdade. Dividido por 12. É isso aí. Olha lá. 1,08. Bateu. Alguém colocou alguma coisa aqui? Ah, o Luiz também já tinha feito. Ó. 1,08. Então, pessoal, é isso aí. Ó, associação de fontes. Luiz aí, o pessoal já tá mandando bem já. Associação de fontes, tá? Associação de baterias, né? Quando ela vai somar e quando vai subtrair. E também nós vimos hoje também a questão de potência, né? A questão da potência elétrica. Eu não estou querendo andar não, rapaz, estou querendo ficar por aqui, senão vai ser muito conteúdo. Não, professor, tá bom, tá ótimo. Tá bom, né? Não, beleza, então, eu vou passar umas listas lá para vocês, tá? Sobre o que a gente conversou hoje. Show de bola. Beleza? Alguma dúvida aí? Algum ponto? Tá tranquilo? Não, enquanto tá fresquinho aqui na cabeça, tá bom. O problema é amanhã. Parece que apaga tudo. Não apaga não. Não, mas tá tudo aqui. Tudo anotado. Depois assiste a aula umas 10 vezes. É verdade, é isso mesmo. A minha dúvida agora, mas cara. A minha dúvida agora é só por que o Bruno Henrique perdeu esse gol aqui.
Daqui a pouco começa, né? Eu já tô vendo ali de longe ali, falei, rapaz, o cara perdeu um gol agora aqui embaixo das traves. Show de bola.